que estão passando por lutas, são pessoas que estão passando por dificuldades. E tem um vento aí na sua vida que está soprando, mas o Deus Todo-Poderoso nessa noite abençoada usa a minha vida para te dizer. Vou entregar este recado, foi anotado. Nessa noite o Senhor te diz: meu filho, minha filha, confia em mim, porque esse vento que está soprando na sua vida também é propósito meu. E eu estou te fortalecendo, estou te moldando para viver os meus propósitos, assim diz o Senhor, para você que está aí do outro lado nessa noite. E diz mais o Deus Todo-Poderoso: eu estou no barco da sua vida, não tenha medo, porque eu estou chegando para trazer um tempo de calmaria, e tudo aquilo que você está vivendo está contribuindo para fazer com que você avance na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso não permitirá que você pare. Ele está no controle de tudo. E Ele te diz essa noite: estando comigo você não afunda. Eu estou no controle de tudo, nada poderá impedir aquilo que eu te prometi. Assim diz o Senhor essa noite para vocês. E para repetir, o texto base dessa noite está no livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos do número 22 ao 33. E diz assim a palavra do Senhor nessa noite, para abençoar a vida de vocês que estão aqui presentes conosco em mais um culto, mais uma live do canal Palavra de Fé. Jesus anda sobre as águas. E no versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, por volta das 4 horas da manhã, dirigiu-se Jesus até onde estavam seus discípulos no barco, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente Filho de Deus. Eu vou parar até aqui, meus irmãos, porque o Senhor está usando a minha vida essa noite para trazer uma resposta para você que está aí do outro lado. E o Senhor te diz nessa noite: filho, filha, descansa o teu coração, tire essas preocupações, tira esse medo que você está carregando, porque ainda que você esteja passando por lutas, por pelejas, por provas, o Senhor tem um propósito em tudo aquilo que você está vivendo. E para que você viva o sobrenatural de Deus, é necessário que você confie no agir, no trabalhar do Senhor. Notem nesse texto bíblico, meus irmãos, que o Senhor Jesus deu uma direção, lá no versículo 22, que era necessário que eles atravessassem aquele mar. E quando o Senhor ele nos dá uma direção, ele nos dá um comando, nós devemos ser obedientes à palavra dele, obedientes à voz de Deus. Aqui tem pessoas que confiam muito, sim, no agir, no trabalhar do Senhor, mas são pessoas que no momento em que a prova se levanta, que o dia mal chega, pessoas que são afrontadas pelo inferno, ficam paralisadas, têm o desejo de retroceder, de parar. E o Senhor não tem isso para nós, meus irmãos.
A palavra do Senhor diz que nós carregamos um espírito, e esse espírito ele é de ousadia e não de medo. O Senhor, Ele está no controle da tua vida. Quando Ele diz que está no barco da sua vida, o barco simboliza nossas vidas, meus irmãos. Representa o amor, o cuidado, a direção. O Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, não é verdade? A paz do Senhor Jesus. Macosta, seja bem-vinda novamente. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando agora no canal Palavra de Fé. A palavra de Deus essa noite está em Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. E o Senhor diz nessa noite: meu filho, minha filha, acalme seu coração, eu estou no controle de tudo, nada escapou das minhas mãos, eu estou no controle da sua vida. E ainda que você esteja vendo esse vento impetuoso, trazendo confusão nos seus pensamentos, trazendo medo, trazendo angústia, o Senhor, Ele não desistiu de você. Ele tem visto as aflições que você tem passado e Ele te diz: filho, filha, o cuidado na sua vida é muito grande. Agradeça hoje ao Senhor pelos livramentos que você recebeu até aqui. Nós já estamos, hoje é o 29º dia do mês de dezembro. Já estamos aí há 3 dias de receber o novo ano, o ano de 2026. E você está atravessando o mar de 2025 para 2026. Em outros cultos, em outras lives, tenho dito que foi um ano, sim, um ano difícil, um ano de muitas batalhas, um ano de muitas lutas, de muitas pelejas, de muitas afrontas do inferno contra nossas vidas. Mas até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos colocou de pé. A palavra de Deus diz lá em Isaías 41:10: por isso não tema, pois estou com você, diz o Senhor essa noite. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Josué 1:9 diz assim a palavra de Deus: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O cuidado de Deus é grande na sua vida. E Ele não desistiu de você, servo de Deus, serva do Deus Altíssimo. O cuidado de Deus é diário. Nós devemos agradecer todos os dias ao Senhor, porque se nós deitamos, dormimos e acordamos, se o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, é porque o plano, o projeto dele não cessou, não parou. E o Senhor, Ele tem sim um propósito na sua vida. Ele tem o desejo de fazer com que você viva coisas novas, viva aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua existência. E nessa noite abençoada, Ele usa a minha vida para dizer: filho, filha, eu sou contigo. Ainda que você esteja com medo de enfrentar as adversidades, de enfrentar este novo tempo que se aproxima, ainda que você esteja se sentindo desafiado a mudar, confrontado a mudanças, o Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, Ele vai fazer com que você atravesse do momento de luta, do momento de prova, para o tempo do propósito, o tempo da honra. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 6: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? A palavra do Senhor, meus irmãos, repete a palavra não temas 367 vezes na Bíblia, para cada dia do ano. Olha o cuidado de Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, Ele é detalhista. Ele é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso pensamento, nossos pensamentos, sonda os nossos corações. E Ele sabe quando nós andamos atribulados, angustiados, com medo das situações que se levantam diariamente contra nós, ou situações que nos confrontam a mudar. Porque o Evangelho,
ele existe para trazer o confronto, para trazer a mudança nos pensamentos, a mudança de comportamento, a mudança das nossas atitudes. E o Senhor te diz nessa noite: meu filho, minha filha, não tenha medo, eu estou no barco da sua vida. Tenho eu cuidado de você nos mínimos detalhes, não há do que se preocupar. Talvez você esteja passando pela maior luta na sua vida, no âmbito financeiro, está com portas fechadas, não conquistou a porta do emprego que você tanto orou a Deus ao longo deste ano, que você tanto pediu, mas o Senhor tem o tempo certo para te entregar tudo aquilo que você tem pedido. E se ainda não aconteceu, é porque o Senhor deseja te moldar, Ele deseja te estruturar para viver uma nova fase, para viver este tempo novo. Um tempo novo já está chegando, meus irmãos. Nós estamos próximos de viver um novo ciclo, um novo ano. Daqui a 3 dias, nós romperemos o calendário e entraremos no ano de 2026. Quantas foram as lutas, as adversidades que nós enfrentamos ao longo do ano de 2025 e o Senhor nos sustentou, nos colocou de pé, nos capacitou para enfrentar os dias difíceis. E o Senhor, Ele está trabalhando na sua vida. Ele não soltou das tuas mãos em nenhum momento ao longo deste ano. A palavra do Senhor nos ensina lá em Salmos 23, 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Confie em Deus, confie no Senhor. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser vigilante, que nós devemos ter vigilância até mesmo antes de orar. Vigie com os pensamentos, vigie com esse medo. Sentir medo não é algo errado. Todos nós somos humanos, nós sentimos sim aflições, nós sentimos sim os dias difíceis, mas quando nós escolhemos confiar em Deus, também nos dias difíceis nós devemos lembrar de quem tem cuidado de nós, a quem nós servimos, a quem nós temos depositado a nossa confiança. E notem, meus irmãos, que no texto bíblico diz que Pedro chegou a andar sobre as águas. E quando ele parou para olhar para o problema, ele submergiu na água. Mas o Senhor Jesus foi até ele e segurou pelas mãos. E ele voltou para o barco com o Senhor Jesus. Eu não sei para quem é este recado aqui esta noite, mas o Espírito Santo de Deus testifica no coração da pessoa que precisa receber este recado. Você não vai parar, meu filho. Você não vai desistir. Eu estou no barco da sua vida e ainda que você tenha medo, ainda que você não acredite naquilo que eu disse que farei na sua vida, vai acontecer e nada poderá impedir o meu agir, o meu trabalhar. Assim diz o Senhor para alguém que está aqui nesta live essa noite, neste culto. Talvez você esteja com medo porque você carrega incertezas de como será o próximo tempo, como será o ano de 2026. Mas lembre-se de que o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de você. Você está atravessando o mar do ano de 2025. Você não desistiu até aqui, ainda que você tenha medo. O Senhor não permitiu que você parasse no caminho. A paz do Senhor, Hilda, seja bem-vinda, boa noite. O Deus Todo-Poderoso manda eu te dizer, você não vai desistir, você não vai parar, você não chegou até aqui para afundar, meu filho, para afundar, minha filha, para submergir. A sua vida não ficará do jeito que está. Haverá mudança nesse cenário. Eu estou no controle de tudo. Nada escapou aos meus olhos, nada fugiu das minhas mãos. E Pedro olhou para o problema, e quando ele decidiu olhar para o vento impetuoso, o vento contrário que estava soprando no barco onde estavam os discípulos, todos eles já estavam amedrontados, todos eles já estavam com medo. E Pedro, ainda que tenha confiado por um momento no Senhor, quando ele parou para olhar para a afronta, para o problema, ele afundou. Mas o Senhor Jesus o resgatou, não deixou que ele afundasse, porque Pedro carregava uma marca, e era a marca da promessa. A igreja do Senhor
foi confiado em sua fundação a Pedro, para que o Evangelho se expandisse e chegasse até a nossa geração, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um plano a ser executado na sua vida, e Ele não permitirá que o barco da sua vida afunde. Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes, e nessa noite Ele usa a minha vida para te dizer: meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento e te fortaleço na destra das minhas mãos. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu tenho, eu posso, eu quero e eu vou fazer na sua vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito do Senhor diz essa noite. Aleluia. Tira esse medo. O medo muitas vezes impede, meus irmãos, que a gente enxergue a situação da maneira correta, que a gente tenha olhos sensíveis para entender que muitas vezes os ventos contrários em nossas vidas é o Senhor permitindo que nós venhamos a passar por dias difíceis, dias de lutas, para que sejamos forjados, estruturados. Ninguém cresce, meus irmãos, sem dificuldades. Ninguém amadurece sem os dias difíceis. E para viver os propósitos do Senhor, nós devemos entender e aceitar o dia ruim, o dia mau, as lutas, as provas, meus irmãos. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a maneira de como nós enxergamos os dias de adversidade, os dias de luta, os dias de prova. E nada escapou aos olhos do Senhor. Nota que tudo aquilo que você viveu ao longo de 2025 é o Senhor te impulsionando a prosseguir rumo ao propósito que Ele estabeleceu na sua vida. E nessa noite abençoada, o Senhor usa a minha vida para te dizer: meu filho, minha filha, tenho visto as tuas aflições, tenho visto essa luta, esse vento contrário que se levantou contra você, mas nada escapou das minhas mãos. Eu estou no controle de tudo, eu estou no controle da sua vida. Assim te diz o Senhor nessa noite. A palavra de Deus, ela é muito clara, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós abrimos a brecha, deixamos entrar o medo, nós impedimos que o agir, o trabalhar do Espírito Santo aconteça em nossas vidas. Não deixa com que o medo, não permita que o medo te domine. É como eu disse anteriormente, meus irmãos, sentir medo é algo absolutamente normal, mas a diferença é de como nós lidamos com esse medo. O medo para algumas pessoas é algo que faz com que elas se sintam impulsionadas a avançar. Tem pessoas que são audaciosas, que no dia mau, no dia difícil, elas crescem. Mas tem pessoas que paralisam, que entram em colapso, que deixam ser abatidas pelo seu emocional. Mas o Senhor diz nessa noite: meu filho, minha filha, não temas. Eu sou contigo, eu estou no barco da sua vida. Assim te diz o Senhor nessa noite. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam e compartilhem essa mensagem. Sejam abençoadores de vida. Deixarei essa live gravada essa noite para que vocês possam entrar em contato novamente com este vídeo e deixem com que o Espírito Santo de Deus os conduza para o destino que o Senhor traçou para a sua vida. Aqui tem pessoas que carregam a marca da promessa, pessoas que têm uma chamada com Deus, estão com medo, estão carregando no coração o desejo de parar, de desistir. É luta, meus irmãos, é difícil, mas estando com Deus no barco de nossas vidas, nós não iremos retroceder. Lá em Hebreus
Se eu não me engano, a palavra diz no capítulo de número 11 que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Então não desista daquilo que o Senhor te prometeu, daquilo que o Senhor disse que faria na sua vida. Porque o Senhor não é o homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Acaso prometeria a Deus e não cumpriria aquilo que a promessa que ele te fez? Está em Números 23, 23, meus irmãos. Nada escapou aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ele é na sua vida. A paz do Senhor Jesus. Yasmin Batista, seja bem-vinda. Marina também está entrando agora. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. E a palavra do Senhor é clara nessa noite. O Senhor deixou um recado, eu anotei para que não fugisse nada neste momento. E o Senhor diz: filho, eu estou no barco da sua vida, não temas. E eu estou chegando para trazer um tempo de calmaria. Eu estou chegando para trazer um tempo de paz. Assim te diz o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso repreenda os maus pensamentos, que Ele repreenda esse desejo de parar, que cesse esse medo que você está carregando em seus pensamentos. Receba ousadia, receba paz no seu coração, que o Espírito do Senhor te visite nessa noite e traga paz para o seu coração, que você atravesse este último trecho de 2025 e adentre o ano de 2026 com ousadia, com alegria, com perseverança, crendo que o Senhor fará tudo aquilo que Ele te prometeu, porque Deus não é como o homem, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Eu recebi uma bênção maravilhosa por esses dias, meus irmãos. E foi muita luta, foi muita prova. Enfrentei desertos, enfrentei vales. E os dias difíceis fizeram com que eu orasse mais, que eu buscasse ainda mais a presença de Deus, que eu renunciasse mais. Foram muitos propósitos de renúncia, de jejum, oração, buscando o conhecimento da palavra. E aqueles que não retrocedem, o Senhor é fiel para cumprir. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Josué 1, versículo de número 8, que aqueles que não desistem, daqueles que buscam a palavra do Senhor e mantêm o zelo pela palavra de Deus, terão uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida. Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que não desistem. E o Senhor manda te dizer nessa noite: não desista, meu filho, não desista, minha filha, não pare. Eu estou no barco da sua vida, não há o que temer. Quando o Senhor, Ele dá uma ordem, os ventos contrários cessam, o mar agitado se acalma. Quem é que pode impedir o agir, o trabalhar do Deus Todo-Poderoso na sua vida? A palavra do Senhor diz lá em Isaías: agindo Deus, quem é que pode impedir, meus irmãos? Então nessa noite eu quero declarar que esse vento impetuoso que se levantou contra a sua vida está caindo por terra hoje. A partir de hoje você vai receber um tempo de paz, um tempo de calmaria, e você adentrará o ano de 2026 em paz, crendo que a promessa do Senhor se cumprirá na sua vida. Há um tempo determinado para tudo, meus irmãos. Há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam em nossas vidas. Mas, se nós decidirmos em nosso coração, em nossos pensamentos, retroceder, parar, tudo trava, as coisas não acontecem. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos sim aflições, mas nós devemos passar por cada situação, por cada momento, tendo bom ânimo. Louve ao Senhor, se alegre. Troque os maus pensamentos, troque esse medo, troque a murmuração por louvores, cante, adore ao Senhor. Se fortaleça no conhecimento da palavra diariamente. Se você buscar a palavra do Senhor de dia e de noite, é como um bálsamo, é como um renovo de nossas forças. Está lá em Josué 1:8.
Seja zeloso com aquilo que Deus está te falando. Medita mais na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ande firmado na rocha. Porque aqueles que se firmam na rocha, e a rocha é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ainda que venham os ventos, ainda que venham as correntezas, você não para, você não desiste. As lutas só servirão para te moldar, para te fazer crescer, para te estruturar, para que você avance para o próximo nível. Não tem como, meus irmãos, nós crescermos na presença de Deus, sendo conduzidos pelo medo, com desejo de parar. Eu não estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, como se eu não sentisse medo, como se muitas vezes eu também não carregasse o desejo de parar. É difícil, a chamada com Deus é complexa, é muita renúncia. A gente tem que negar a nossa carnalidade, negar os nossos desejos, negar as nossas intenções, as nossas vontades carnais, meus irmãos, para viver aquilo que o Espírito do Senhor nos direciona a viver. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 27, que Paulo estava a caminho de Roma, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, e ele recebeu a visita de um anjo que o acalmou, dizendo que ele passaria por um tempo de tempestade dentro daquela embarcação, que aquela embarcação seria sacudida, mas que nada aconteceria nem com ele e nem com os demais tripulantes daquela embarcação, porque o Deus Todo-Poderoso era na vida dele. Paulo já estava fazendo a vontade de Deus, levando o Evangelho para vários lugares, para lugares em que o paganismo tomava conta, as pessoas acreditavam em deuses. E Paulo, sendo obediente a Deus, obediente àquilo que o Espírito Santo o dirigia a fazer, não desistiu. Paulo passou por muitas lutas, por muitas tribulações. E lá ele conheceu um membro que faria parte do seu ministério, que seria Aristarco. A obediência, meus irmãos, faz com que a gente cresça na presença de Deus. A obediência faz, meus irmãos, que a gente viva o sobrenatural do Senhor. E assim como Pedro, eu creio que você andará sobre as águas por esses dias. E você passará pelo mar de 2025, glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. E entrará o ano de 2026 de posse de uma grande vitória. Eu quero declarar e profetizar que você viverá o sobrenatural do Senhor por esses dias. Em nome do Senhor Jesus eu declaro que o sobrenatural do Senhor chegará para a sua vida e você andará assim como Pedro sobre as águas. Mas não temas, o Senhor é contigo. Ele segura nas tuas mãos nos dias mais difíceis. Você não está aqui hoje recebendo essa palavra? Quantas vezes você passou por lutas ao longo desse ano, por dificuldades, e muitas vezes você olhava para um lado, para o outro e não conseguia encontrar soluções, saídas para estes problemas que você enfrentou ao longo deste ano. Eu quero encerrar, meus irmãos, e o Espírito do Senhor está me usando essa noite, está dizendo: filho, diga para os meus filhos que o sobrenatural vai acontecer, mas é necessário que eles confiem em mim, que eles confiem naquilo que eu estou dizendo, que eles não retrocedam, que eles não tenham medo. Meu Deus. Aleluias. E o Senhor te diz nessa noite: Maria Adma Medeiros, eu sou contigo, filha. Nada escapou aos meus olhos. Agindo eu na sua vida, quem é que pode impedir? Pode se levantar o vento, pode se levantar a correnteza, pode se levantar o mar violento, mas ninguém poderá impedir o meu agir, o meu trabalhar na sua vida. Assim te diz o Senhor essa noite: eu sou contigo, filha. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é a tempestade que se levantou contra você, mas o Senhor vai trazer um tempo de calmaria, um tempo de paz para a sua vida, filha.
Em nome de Jesus, eu declaro que você vai viver um tempo de paz e você vai iniciar o ano de 2025 glorificando o nome do Senhor, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Tome posse, meu Deus. Aqui tem pessoas que têm uma chamada linda com Deus, que serão usadas por Deus para levantar a vida de outras pessoas. Mas tenha perseverança, não desista. Nos dias mais difíceis é os dias que a gente não tem desejo de orar, que a gente não tem desejo de buscar, que a gente tem que buscar, que a gente tem que orar mais, que a gente tem que se entregar mais na presença do Senhor, que a gente tem que clamar a Deus, que a gente tem que fortalecer as nossas bases, as nossas raízes na presença do Senhor, porque a palavra dele diz que se nós entrarmos dentro do nosso quarto, fechar a porta, orar ao Senhor em secreto, publicamente nós seremos honrados por Deus. Aleluias. Melhor é o final das coisas do que o começo. Melhor é o final das coisas do que o começo. Na última noite que eu entrei aqui, meus irmãos, eu entreguei o livro de Atos capítulo 3, onde um jovem pedia esmolas à porta do templo chamada Formosa. Era um jovem que não tinha mais expectativas, porque ele vivia da ajuda de outras pessoas. Mas naquele dia, a hora nona, ele se encontrou com 2 homens que carregavam a presença do Deus Todo-Poderoso. E através de uma palavra recebida, o Senhor o colocou de pé. Eu não sei quem é que está aqui essa noite com medo, com desejo de parar. O Senhor está me falando, tem pessoas aqui essa noite que têm o desejo no coração de parar, mas o Senhor te diz essa noite, meu filho, minha filha, eu não permitirei que você pare. Você não vai retroceder. Pode se levantar parente, pode se levantar esposo, pode se levantar filho, filha, mas ninguém vai impedir o meu agir, o meu trabalhar na sua vida. Tenho eu algo para executar com você, meu filho. Tenho algo para executar na sua vida, minha filha. O meu negócio é com você. Eu te escolhi, eu te chamei. Eu te chamei, aquilo que eu disse para você que eu iria fazer vai acontecer. Aleluias. Não temas, meu filho, eu sou contigo. Não temas, minha filha, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a destra das minhas mãos. Que todo levante do inferno contra a sua vida caia por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Se Deus é na minha vida, você vai voltar aqui e você vai marcar lá nos comentários. Deus trouxe o tempo de paz na minha vida. Você foi uma ferramenta de Deus e Deus trouxe paz, trouxe tranquilidade na minha vida. Ele cessou a tempestade que se levantou contra mim. E o Deus Todo-Poderoso manda te dizer, não temas, meu filho, não temas, minha filha, eu sou contigo. Assim te diz o Senhor nessa noite. Recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada, meus irmãos. Eu vou orar agora para abençoar a vida de vocês neste final de noite. E que a graça do Senhor alcance a sua vida. Que ao deitar nesta madrugada em sua cama, o Espírito do Senhor te visite. Que Ele traga paz, que Ele traga renovo, que Ele traga fortalecimento, que Ele aumente a sua fé, para que você não carregue esses pensamentos ruins, esse desejo que você está de parar. E é no nome do Senhor Jesus que eu declaro nessa noite e profetizo que haverá um tempo novo, que o Senhor está trazendo paz, que o Senhor estabelecerá a calmaria no seu cenário. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus poderoso, Deus fiel, Pai querido e Pai amado, eu entro na Tua presença nesta noite abençoada, meu Pai.
E é debaixo da tua graça e da tua infinita misericórdia, meu Senhor, que eu levanto um clamor nessa noite, intercedendo pela vida dos meus irmãos aqui presentes, Pai, neste culto, nesta live, meu Pai. E peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito visite os meus irmãos nessa noite abençoada, meu Pai, trazendo aquilo que eles estão clamando, meu Pai, estão pedindo em oração ao Senhor. Que esse vento, meu Pai, contrário que se levantou contra a vida deles, meu Pai, seja cancelado, meu Pai, seja anulado. Que cesse, Pai, este vento contrário que se levantou contra a vida desta minha irmã, deste meu irmão que está aqui, Pai, neste momento, recebendo essa palavra, meu Pai. Nós queremos aproveitar nessa noite também, meu Senhor, e Te agradecer porque o Senhor nos concedeu mais um dia com vida, Senhor. Ah, meu Deus, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, meu Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho conosco, pelo Teu cuidado, meu Pai. Nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, meu Pai, mas nós reconhecemos sim, Senhor, a dependência que temos de Ti, ó Deus. E nessa noite abençoada nós oramos, Senhor, nós clamamos a Ti, pedindo, meu Pai, que cesse, Pai, esse vento que se levantou contra nossas vidas, meu Deus. Essa afronta do inferno que se levanta diariamente contra nós, meu Pai. Porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, meu Pai. E a Tua palavra nos ensina que no mundo nós teremos sim aflições. Mas nós estamos aqui, Pai, perseverando, com bom ânimo, meu Pai. Buscando a Tua presença, crendo que viveremos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor disse que nós viveríamos, meu Pai. E nessa noite abençoada eu intercedo pela vida dos meus irmãos, pedindo a Ti, Pai, que visite eles essa noite, que estabeleça, Pai, cura, meu Deus, paz, visita os pensamentos, meu Pai, cessa essa guerra, Pai, no psicológico, no mental, Senhor. Cessa, Pai, tudo aquilo que tem atribulado os meus irmãos, trazendo angústia, trazendo medo, meu Pai. Aonde habita o Espírito do Senhor não há lugar para o medo, Pai. Então eu quero declarar nessa noite e profetizar que tudo aquilo que era afronta do inferno, trazendo medo, setas malignas, trazendo pensamentos ruins, meu Pai, está caindo por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Como diz, Pai, lá no livro de Atos 3, através dos Teus servos, Pedro e João, Pai. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas isso que eu tenho, Pai, aquilo que o Senhor me concedeu, a autoridade que o Senhor me concedeu, Pai. Isso eu entrego, Pai, isso eu compartilho com os meus irmãos essa noite, meu Senhor. Traga cura, Pai, traga renovo, traga, meu Senhor, um tempo de paz, um tempo de calmaria para os meus irmãos aqui presentes, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida com abundância. Eu declaro que você viverá sim um tempo novo, que tudo aquilo que o Senhor te prometeu se cumprirá em nome do Senhor Jesus. Eu declaro pela fé e profetizo que você terá um lindo testemunho para contar. E todos verão e todos saberão que há um Deus na sua vida. Eu declaro pela fé e profetizo que você será ferramenta do Senhor nessa terra para trazer avivamento para aqueles que estão com medo, que estão presos na depressão, que estão com angústia, que estão com ansiedade. Aqueles que carregam enfermidades, doenças, e você será a ferramenta do Senhor Jesus nessa terra ainda. Eu declaro pela fé e profetizo que o rolo espiritual de Deus chegará na sua vida, fazendo com que você tenha uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, e você será sim uma bênção. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 12 que Deus declarou a Abraão: "Se tu uma bênção". E assim te diz o Senhor nessa noite: você que está aí do outro lado, você é uma bênção. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. E nada poderá impedir o agir, o trabalhar dele na sua vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito do Senhor diz essa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Recebam essa palavra de fé, meus irmãos, nessa noite abençoada. O Deus Todo-Poderoso usa a minha vida para dizer a você nessa noite, eu repito: não temas, eu sou contigo.
Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço na minha destra fiel. Diz o Senhor dos Exércitos nessa noite abençoada. Aleluia, meus irmãos. Monte concha para receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito alcance a todos nós, a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que estão aí do outro lado, digam amém, amém, glória a Deus, graças a Deus. Tainara Palhano, assim te diz o Senhor nessa noite. Essas limitações, essas dificuldades que você tem vivido, tem enfrentado, farão com que você avance na presença do Senhor. Você entrou aqui pedindo uma resposta para Deus. E o Senhor usa a minha vida para dizer para você assim: filha, você vai avançar, você não vai parar. Tenho algo para fazer e tenho pressa. Meu Deus. Tenho algo eu para fazer na sua vida e eu tenho pressa. Entra no centro da vontade dele. Ore mais, busque mais ao Senhor, fortaleça suas bases, tenha uma rotina espiritual firme, sólida de oração. Confie mais naquilo que o Senhor está fazendo, porque ainda que você não esteja encontrando solução para tantas lutas, tantos problemas que você tem vivido, enfrentado para chegar até aqui, o Senhor te diz: eu estou no controle da sua vida. Eu sou contigo. Menina dos olhos de Deus, não desista. O inimigo tem levantado afrontas, tem tentado lançar setas, guerra nos seus pensamentos, mas a palavra do Senhor diz lá em Salmos 46, que Ele cessa a guerra. Ele é o Deus que cessa a guerra. E Ele vai cessar essa guerra nos seus pensamentos a partir de hoje. Você vai deitar na sua cama, você vai dormir tranquila, e amanhã você vai acordar renovada. O Espírito Santo vai te visitar nessa madrugada. Eu estou tentando encerrar aqui, meus irmãos. Anne Chaves, todo medo, toda seta maligna que tentou te paralisar foi até hoje. Está caindo por terra essa seta maligna do inferno contra a sua vida. Obrigado pelo selo que você está abençoando aqui a obra de Deus. Júlia Silva, estarei orando sim, meu irmão. Fique em paz, eu oro por vocês todos os dias. Vocês estão debaixo dos meus joelhos. O Senhor está me levantando nessa geração exatamente para isso, para trazer avivamento, bênçãos, para trazer os recados espirituais. E pela misericórdia de Deus, nós chegamos até aqui dentro de propósitos, dentro de muita oração, de muita busca pelo conhecimento da palavra do Senhor. E o Espírito Santo tem direcionado a minha vida diariamente para entregar os recados para vocês aqui no canal. E eu creio que você também será visitada pelo Senhor essa noite e Ele trará aquilo que você precisa: paz, renovo, e Ele removerá dos seus pensamentos tudo aquilo que o inferno tentou trazer para te paralisar, para te bloquear. Se você estiver precisando de cura, minha irmã, ore cada vez mais. Ele é o médico dos médicos. Ele tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. E agindo Ele na sua vida, ninguém vai impedir, minha irmã. Receba essa noite mais uma palavra de fé. Eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. Que todos vocês recebam a graça do Espírito Santo essa noite, sejam visitados nessa madrugada. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. E uma ótima madrugada de descanso, né? Nós já estamos no término da noite do dia 29 de dezembro, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço a todos, durmam com Deus, e que o Espírito do Senhor esteja com vocês em todos os momentos, direcionando, trazendo luz aos passos, às escolhas, às decisões, às atitudes. Amém? Fiquem todos com Deus, um grande abraço.